Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast. Estamos aqui para um episódio com duas pessoas, dois convidados, que é alguma coisa que eu quero fazer mais vezes esse ano aqui. Acho que dá uma troca de ideia mais orgânica e não necessariamente apenas dentro de um tema específico, como a gente tem feito em alguns episódios. Então eu tô com a ideia aí de mesclar alguns episódios mais nichados dentro de um tema mais específico dentro do comportamento e da saúde mental de uma forma geral. E da saúde de uma forma geral, né? Mas alguns episódios também mais uma troca de ideia com a galera, que acho que fica um pouco mais leve e dá uma mistura bacana aqui no nosso ritmo dos episódios, ok? A ideia principal é construir uma biblioteca gigantesca de conteúdo gratuito aqui no YouTube e acho que esse tipo de conversa agrega bastante também. E hoje eu tô aqui com o João, que já veio aqui no podcast, na verdade a gente falou sobre sono, e também tô aqui com o Zé, que também já veio aqui no podcast, a gente falou sobre terapia de aceitação e compromisso. Obrigado pela presença de vocês aí, pessoal. Valeu por terem vindo. Obrigado, Wesley. Valeu, sempre bom estar aqui. Para quem não sabe, o Zé e o João trabalham na clínica BeHealth, que está aqui, inclusive, vou pedir para o Matheus botar aí o arroba da clínica em algum lugar aqui na descrição. E eles trabalham com a ideia de um atendimento em saúde mental de forma... É inter ou multidisciplinar? Eu nunca sei exatamente a diferença entre as duas. Interdisciplinar. A gente pode falar sobre essa diferença. Pode já começar falando? Uhum. Mas sempre tem autores que tratam como sinônimos e tem autores até que invertem o sentido. Eu adoto essa diferença de multidisciplinar é quando você tem uma clínica que tem vários profissionais atuando. Interdisciplinar, você tem uma clínica, tem vários profissionais atuando e esses profissionais estão em diálogo constante, compartilham caso, discutem caso, tem uma visão. A conectividade deles transforma em interdisciplinar. Exato, é o diálogo que faz a diferença entre a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade. E tem um conceito interessante agora recente também, que é o transdisciplinar, né? A questão é que quando a gente toma a decisão de colocar interdisciplinar ao invés de trans, Só deixou um pouquinho mais geladinho, hein? É a ideia que a gente tem de conectar as pessoas, mas não necessariamente do profissional se colocar no lugar do outro profissional. Então imagine que você tem o psicólogo, tem o psiquiatra e o nutricionista. O modelo transdisciplinar traria uma ideia de que eu também tenho que conhecer, até de certo grau, o trabalho e até fazer algumas técnicas, algumas abordagens dentro das outras atividades dos outros profissionais. E na BeHealth a gente não quer fazer isso ainda. Talvez no futuro, né, Zé, a gente possa fazer isso de uma forma mais intensa. Mas a ideia realmente é que a gente coloque o paciente no centro e que cerque ele de vários profissionais, de vários conhecimentos para melhor atender. E a linguagem em comum, a partir da qual a gente dialoga, é terapia cognitivo-comportamental, prática baseada em evidência. Essa é uma linguagem comum. Tanto os psiquiatras da clínica quanto os nutricionistas conhecem de estratégias cognitivas e comportamentais. É claro que dentro do escopo deles, né, da disciplina deles, mas todos entendem a linguagem que a gente usa na equipe. Então, quando a gente faz discussão de equipe, a gente está falando a mesma língua. Isso é importante. Mas as fronteiras entre as disciplinas também estão bem marcadas. A gente sabe o que é o trabalho do psiquiatra, a gente sabe o que é o nosso e quando acionar nutricionista e como é que a gente faz esse diálogo, né? O diálogo é a parte mais importante, a comunicação. E sempre, obviamente, que é uma coisa que é bastante, talvez, negligenciada e que a gente incentiva bastante os profissionais a fazerem, é sempre trazer o paciente para discutir junto. Sem a discussão com o paciente, se torna impossível esse trabalho interdisciplinar. E assim, como é que é feito num atendimento? Porque a gente normalmente vê bastante na teoria, né? O atendimento em saúde ele precisa ser multidisciplinar ou interdisciplinar, o que for. Acho que a palavra que a gente mais escuta é multidisciplinar. Talvez porque a etiologia dos transtornos seja multifatorial. O pessoal fala multidisciplinar pela etiologia ser multifatorial, não sei. Mas acho que na própria prática, viu, Wesley? A gente vê uma prática mais comum ser multi, do tipo, um psiquiatra encaminha para um psicólogo e os dois e não a pessoa conversam. tem um nutricionista. E tem um nutricionista e não tem a Perfeito. Conversa. Né? Exato, concordo. E a gente vê que, bom, beleza, então a gente escuta na teoria, é o que ocorre na prática,
Mas dentro de uma proposta de clínica, como vocês trabalham na BeHealth, imagino que começa a surgir algumas dificuldades no sentido dessas fronteiras. Vou dar um exemplo. Digamos que você tem um paciente com transtorno alimentar e que precisa de um atendimento lá com uma terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, e o nutricionista também trabalha com aspectos de comportamento alimentar ou com nutrição comportamental. Como é que é essa interlocução na prática? Legal. Eu acho que é importante a gente deixar uma coisa mais esclarecida ainda, né? Hoje, a gente tem aproximadamente 70 profissionais de saúde, dentre eles psicólogos, nutricionistas e psiquiatras. Então imagina que o paciente hoje, como é que ele adentra a clínica? Ele vai responder, ele vai entrar no site, lá no site vai ter um link onde ele vai clicar, um botão onde ele vai clicar e vai abrir um formulário. E nesse formulário a gente vai fazer algumas perguntas para esse paciente. Telefone, e-mail, enfim, os dados básicos e também quais são os motivos por que eles estão nos procurando. E lá ele vai sinalizar também que tipo de atendimento ele quer. Né? Será que ele está precisando mais de um atendimento psicológico, psiquiátrico ou todos, né? ou todos os profissionais, se acaso ele entender a necessidade. E aí um assistente vai entrar em contato com ele. E aí, enfim, vai fazer o agendamento para o serviço que ele tanto precisa. E dentre o indivíduo mais importante que vai assumir o papel de protagonista no atendimento, geralmente é o psicólogo. Por quê? Porque o psicólogo hoje ele tem um modelo de atendimento pautado num encontros semanais. Então ele vai encontrar o paciente numa terça-feira às 10 horas da manhã e potencialmente na próxima terça, e na próxima. Então ele vai ter mais acesso a informações que muitas vezes os outros profissionais não têm. Né? Então, por exemplo, o psiquiatra vai encontrar 1, 2 vezes o paciente, nutricionista também algumas vezes. Então, a gente entende, principalmente na clínica, que o papel do psicólogo ele é um papel mais interessante no sentido de coleta de informações e ele distribui essas informações junto com os outros profissionais. A minha pergunta é até no sentido de, não é nem acho que talvez eu não tenha sido claro. É assim, como é que se delimita na prática? Isso aqui eu não sei se tem resposta, é uma provocação. Como é que se delimita na prática até onde é o trabalho do aspecto comportamental do psicólogo e onde começa o do nutricionista? Eu acho que a resposta está na pergunta. É na prática. É na prática. É na prática. É no caso a caso. É ver o que está sendo trabalhado. Mas aí é que é o ponto. Como é que a gente pode exercitar isso em equipe? Essa é uma pergunta importante. E o mais legal, Wesley, é que a resposta não está pronta para essa pergunta. Como a gente vai exercitar? Uma coisa que eu acho muito empolgante de estar na BeHealth é que a gente está construindo um modelo. Então, em abril, a gente vai fazer um workshop para trabalhar interdisciplinaridade. E a proposta é os profissionais da nutrição e da psiquiatria, junto com alguns profissionais da psicologia da BeHealth, proporem um workshop para treinar os psicólogos. A pergunta que eu quero fazer para esses profissionais é: o que os psicólogos precisam saber nesse diálogo com vocês? Como vocês esperam que eles atuem? Legal. E vamos treinar o pessoal para atuar conforme essa expectativa de vocês, para a conversa fluir bem. Perfeito. E tem um componente que eu gosto de incorporar. E por que eu coloquei o formulário como importante? Porque ali a gente já está coletando informações do paciente e da expectativa dele. Né? E isso é uma parte muito importante. Porque quando o paciente chega para a gente, se a gente não coleta informações antes, como é que a gente vai saber? Ou seja, talvez a gente leve muito tempo até encontrar essa demanda inicial, essa queixa inicial. E ali nesse formulário já é um baita passo para a gente já saber, chegar na primeira sessão já munido de informações sobre ele e poder já começar a construir a discussão em cima do próprio caso. Eu acho que assim, todos os profissionais da saúde que vêm aqui falar sobre saúde, desde a parte da medicina até nutrição, até saúde mental, e até mesmo quem vem aqui falar sobre etiologia, sobre processos mecanicistas e etc., acho que todos concordam que os principais problemas que acometem o planeta hoje em termos de saúde mental ou mesmo de
doenças crônicas não transmissíveis, que eles chamam, né, que é a obesidade, diabetes e dislipidemias em geral, são provenientes de questões multifatoriais que envolvem a propensão genética, estilo de vida, interação com toxinas ambientais e estresse crônico e problema de sono e um monte de coisa. E é meio estranho, e aí eu vejo um movimento, principalmente lá nos Estados Unidos, eu não sei se vocês estão acompanhando isso, mas eu vejo um movimento lá nos Estados Unidos de cada vez mais tornar explícita essa estranheza de como a medicina, de uma forma geral, e aqui eu cito a medicina não por um ataque aos médicos ou alguma coisa assim, mas é porque geralmente é o que está em pauta, são os médicos, né? Eles que estão sempre na capa das coisas. Geralmente o psicólogo fica mais de cantinho, não pode dar diagnóstico, não sei o quê, né? Embora a gente saiba que pode, tem até médico que acha que não pode. Lá eles estão escancarando mais isso, tipo assim, cara, talvez o modelo que a gente está trabalhando agora em medicina ele seja um modelo meio equivocado frente às demandas que a gente tem, porque a gente está atendendo o cara e a gente está tratando um problema que ele já desenvolveu, que já está crônico, que já está ali instaurado. E acho que na saúde mental isso meio que também acontece, né? A gente trata o paciente por vezes que chega já doente, já chega deprimido, já chega com a saúde mental debilitada, vulnerável. E claro, isso tem uma razão, talvez justamente por esse modelo médico ter sido espelhado na psicologia, pelos estudos de tratamento serem em cima de pacientes doentes, né? Então a gente fica meio sem saber o que fazer com um paciente que não é doente, né? Como é que vocês vejam, como é que vocês enxergam isso? Eu acho que a gente precisa de uma mudança de mentalidade mesmo na sociedade em geral, né? Os médicos são reflexo dessa mentalidade da sociedade mesmo, né? É uma demanda para os próprios médicos, do tipo, eu tenho uma doença, cura a minha doença. Exatamente. Né? Agora, a pergunta mais interessante é como é que a gente faz para promover saúde de uma forma mais ampla? Como é que a gente faz para as pessoas viverem melhor, né? Com mais qualidade? E quando você lê os papers na área da saúde, 99% estão perguntando como é que a gente faz para tratar a doença, né? E a pergunta de como viver melhor parece que fica deixada de lado e é a pergunta mais importante. A ACT várias vezes, vou puxar sardinha aqui, claro. Eu não costumo fazer muito isso, eu peço desculpa. Na última reunião da equipe eu pedi desculpa, porque eu falei umas 3 vezes da ACT. Desculpa, eu não quero ficar defendendo. Mas eu acho interessante que... Cara, só um parênteses aqui agora, e me perdoe aí o pessoal da TCC clássica, mas eu acho que do ponto de vista filosófico, a ACT é uma das mais interessantes, cara. Do ponto de vista filosófico. Não, o tratamento também, claro, tudo bem, mas acho que o tratamento, todas elas são muito bacanas, inclusive várias incorporam, a gente pode falar depois sobre isso, várias incorporam estratégia de outras, tudo bem, mas do ponto de vista de filosofia da abordagem, porque todo tratamento empiricamente sustentado que tem uma estratégia prática tem embaixo dele uma filosofia gigantesca que sustenta aquilo dali. Embora, infelizmente, e aí fica até minha crítica aqui à galera que só fala de evidência, embora, infelizmente, muitas pessoas que batem na tecla de tem que ser baseado em evidência, tem que ser, tudo bem, mas acabam deixando um pouquinho de lado a epistemologia, aí tu troca uma ideia com muita gente que defende baseado em evidência, a pessoa não sabe de filosofia da ciência, filosofia da abordagem. Fechando parênteses que você ia puxar para ACT, só para dizer que é muito bacana. Eu concordo, eu acho interessantíssima a filosofia da ACT, mas é bom a gente ser justo também, que a filosofia da ACT é muito ancorada na análise do comportamento, né? A parte filosófica da ACT eles até dão outro nome, né? Que a parte filosófica da análise do comportamento é o terreno, né? Exato. Não tem como fugir muito dali, né? É quase a raiz da árvore. É a raiz total. Exatamente. E aí eles chamam de contextualismo funcional, né? Mas é análise do comportamento pura ali mesmo. Eu entendo a bronca dos analistas do comportamento quando ficam bravos com a ACT, porque tem muito da análise do comportamento ali. Mas o ponto interessante da ACT é que eles deixam muito claro que a ACT é apoiada numa psicologia do normal. E eu acho interessante eles citarem isso e reafirmarem isso muitas vezes. Você pega de livro de ACT, eles vão falar: a ACT é apoiada numa psicologia do normal. O que significa isso? A gente está olhando
para quem a gente é, para como a gente é, ser humano. Não é, o meu paciente com ansiedade. Não. A pessoa que eu estou atendendo tem muitos dos desafios que eu tenho na minha vida. Né? Ou seja, você coloca o ser humano em primeiro lugar, a patologia talvez seja algo secundário. A patologia é quase que uma consequência de algo que Perfeito. todos nós temos. É como e é funcional. Então, essa maneira com que a gente se relaciona com o mundo, pensando, identificando o problema, buscando solução de problema, é altamente funcional. Ela tem um custo. E, às vezes, o custo é o desenvolvimento de uma patologia. Então, a gente vai procurar entender como é que esse recurso tão importante que a gente tem acaba desviando para uma patologia, muitas vezes. Né? Essa pergunta da ACT. Não é que uma frase que a gente fala muito para os clientes não tem nada quebrado em você. Você funciona do mesmo jeito que eu. A gente só precisa entender como é que é esse funcionamento no sentido de você se aproximar de uma vida melhor, né? E dentro da filosofia da ACT, como é que isso... Onde está isso? Como é que eles... Talvez seja uma resposta até mais demorada, mas não temos pressa. Mas assim, como é que eles constroem isso do ponto de vista filosófico na ACT? Então, em cima de que conceitos e tal? Legal você perguntar isso, porque aqui talvez tenha uma ênfase em um ponto da filosofia da análise do comportamento que é muito importante na ACT, que é a visão pragmatista, né? E aí é legal porque tem um psicólogo que hoje em dia a gente fala pouco dele, mas a gente deveria ter uma estátua dele aqui, assim, de tão importante que ele é pra gente, que é o William James, né? A gente fala pouco do William James, a gente deveria falar muito. Eu tenho uma aula lá na RD, que é uma aula que pouca gente assistiu, que é intitulada Como Ter Motivação para Treinar. Olha, não tem nada a ver com... E é baseada no William James. Ah, eu preciso ver essa. Na ideia de você ter alterações periféricas que mexem que foi uma revolução que ele fez na época, né? Total, e ele fez várias revoluções, né, o William James. E o William James era um pragmatista. O William James era psicólogo e filósofo, né? Ele só para deixar claro, assim, ele é um dos sujeitos, junto com o Baird? No começo da psicologia, o Wundt. Não necessariamente da psicologia, mas no estudo da interferência entre fisiologia e... James... O Cannon? Não. O Cannon também, mas é que assim, o Cannon é que existiu uma briga muito de gladiadores entre uma galera da psicologia na época não era neurociência, da psicologia, que defendia que as emoções começavam no cérebro e se ramificavam para o corpo, e tinha uma galera que defendia que começava no corpo e ia para o cérebro. O James era um cara que defendia que começava no corpo e ia para o cérebro. Sei que parece estranho para a galera que está assistindo, mas eles fizeram uma série de experimentos, inclusive alguns experimentos que na época era meio que normal, hoje não é, que envolvia você fazer uma secção na medula, na medula espinhal de algum animal e tentar fazer algum tipo de modificação. Ou, por exemplo, eles falavam que pessoas, e fizeram experimentos para confirmar isso, inclusive até hoje você eventualmente consegue observar isso se você tiver essa condição na sua casa, mas uma pessoa que é cadeirante, é tetraplégico, ou seja, ela não movimenta nada daqui para baixo, dificilmente essa pessoa vai manifestar raiva na mesma intensidade. Muitas, inclusive, têm embotamento emocional, porque para manifestar raiva você tem que contrair músculo, e essa parte de alteração periférica, o seu cérebro lê isso e pode virar um looping. Por exemplo, se você tomar muita cafeína e ter taquicardia, talvez o taquicardia que você está tendo seja interpretado pelo seu cérebro e desperte ansiedade em você. Mas é uma coisa que começou na periferia, subiu para o seu cérebro e fez girar a ansiedade lá. Por isso que técnicas de respiração, que tendem a fazer o contrário, fazer o seu sistema relaxar, podem gerar calmaria. E o William James... Acho que era James Land. James Land, exatamente. E o Cannon Baird era o inverso. O Cannon e o Baird era de cima para baixo e bottom up era o James e o Lang. Zé, antes de você falar, eu queria lembrar que o James, talvez ele não tenha uma estátua perto da gente, mas ele é constantemente lembrado nos inícios dos papers, tá? Se você, por exemplo, nos papers sobre atenção, que foi parte daquilo que eu estudei no meu mestrado,
Quando eu abri um paper, assim, não era incomum a gente ver lá uma frase do James. Por quê? Porque, inclusive, ele fazia várias reflexões, ele não tinha como testar, por exemplo, aspectos atencionais, mas ele, obviamente, fazia as suas análises mais filosóficas sobre isso. E um dos papers, ele mostrava um trecho de um livro do James, mostrando que ele comparando os nossos estados atencionais a voos de pombos. Então, imagina que um pombo ele está voando e, de vez em quando, ele descansa num puleiro. Que é mais ou menos o que a gente está fazendo constantemente, né? A gente está focado numa tarefa e, de vez em quando, a gente viaja na maionese, né? Que a gente hoje conhece como o Mind Wonder, né? Que é essa viagem na maionese, como eu falei. Enfim. Foi, o cara sacou essas paradas naquela época, né, cara? Naquela época. Diz aí. E ele tem essas frases, eu lembro de uma frase que é até um tanto polêmica, que ele fala: atenção é o que eu consinto em sentir, né? Assim, essa atenção direcionada, porque a gente não consegue prestar atenção em tudo ao mesmo tempo, né? Exato. Tem um afunilamento. E em relação à emoção bottom-up, né? Hoje em dia a gente pega a ciência cognitiva, fala muito de um conhecimento corporificado, né? Um conhecimento com o corpo, tem muito a ver. Então a gente está olhando agora coisas que o James falava há muito tempo, mais de um século, né? Mas a questão filosófica dele é interessante também, né? Porque quando ele fala sobre o pragmatismo, tem algumas noções que são importantes e ACT se baseia muito nessas noções do James. Que a ideia é a seguinte: como é que a gente define o que é certo e o que é errado? Né? Qual é o jeito certo de fazer algo e qual é o jeito errado? O James dá uma definição que é relativamente simples. Certo é o que funciona. Pragmatista é nesse sentido. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma análise funcional de um caso, a gente vai querer entender uma formulação de caso. Qual é o nosso objetivo? É ajudar essa pessoa a viver melhor, basicamente. Então, qual é a análise certa? É uma análise que, através dela, eu posso ajudar esse sujeito a viver melhor. É nesse nível o pragmatismo. Qual é a intervenção certa? É que vai ajudar o meu cliente a viver melhor. Então, quando a gente pensa fortemente baseado no pragmatismo, a gente vê esses conceitos de verdadeiro e errado como um mapa. Qual é o mapa verdadeiro? É um mapa que te ajuda a chegar no lugar onde você quer chegar. Então, a primeira coisa é definir qual é o propósito, o que a gente está buscando. E a partir desse momento, a gente definir qual é o comportamento mais adequado. Isso vale tanto para a nossa análise como psicólogo, quanto para os comportamentos dos nossos pacientes. E aí a ACT busca discutir isso a partir dessa noção dos valores, né? Quais são os valores do cliente e o que aproxima ele dos valores dele. E a gente busca aproximar, então, ele do que importa na vida. Então, estou defendendo aqui o James nesse sentido de atentar a gente de que, às vezes, a gente tem um conceito muito rígido do que é certo e que é errado. E aí isso pode não ajudar, porque a gente perde de vista para que eu estou fazendo, qual é a proposta do que eu estou trabalhando com o meu cliente, né? E aí tem um outro filósofo, que é o Stephen Pepper, que ele fala de 4 visões de mundo diferentes. Uma delas ele chamava de mecanicismo, que acabou virando uma palavra meio pejorativa, mas não é. A ideia é de que, imagina o corpo humano como composto de partes, e aí que você vai procurar entender como essas partes se relacionam. Então, na neurociência, a gente pode ter uma visão mecanicista e útil, né? Você entender como as partes diferentes do cérebro funcionam. E ele chama de mecanicismo, que é como a gente pegar um relógio, desmontar ele, ver qual é a parte que está quebrada, conserta e volta e tal. Outra maneira da gente ver é o organicismo, que é como se a gente analisasse o desenvolvimento de um ser vivo, por exemplo, de uma planta. Então, quando a gente olha para um ser humano, como é que ele se desenvolveu? Né? O Piaget, por exemplo, é um organicista, né? Ele vai olhar para o desenvolvimento. Tem uma outra visão, que é o formismo, que é como a gente nomeia. Isso é muito comum, né? A gente achar que a gente conhece as coisas quando a gente dá nome a elas, né? Isso é uma garrafa, né? E aí é a verdade desse objeto, é o nome dela. O Stephen Pepper fala de uma quarta, que é uma visão que apoia a análise do comportamento, e a ACT, por sua vez, que é o contextualismo, que é olhar para o ato no contexto. Então, quando eu estou indo para o supermercado, o
que significa esse ato? O que eu estou buscando? Eu vou comprar ingredientes para um jantar que eu vou preparar para amigos que vêm jantar em casa. Então, esse ato tem um significado, tem um propósito, tem um contexto em que ele acontece. Né? Por isso que aí a filosofia Dakt é o contextualismo funcional, porque é sempre em que contexto que esse comportamento acontece. Né? Qual o propósito? Ele está direcionado para quê? E como é que é esse contexto em que ele acontece? Então, nenhum comportamento é isolado. A gente sempre está interagindo com o contexto. Na verdade, o nosso comportamento é fruto da interação constante, né? Entre organismo e meio, né? Se você for olhar no behaviorismo radical mesmo, você é o meio, né? Exato. Você está embutido. Essa divisão é até artificial. Exatamente. Quando a gente fala interação. É para ser pedagógico, né? É para ser porque pedagógico. Não há essa interação. Você está ali atravessado. Total. Como produto e está embolorado naquilo ali. É como aquela velha discussão sobre mente e corpo, né? O que é mente, o que é corpo. E que não tem solução. Dá pano pra manga, né? Descartes, né? Fez cagada lá atrás. Descartes fez cagada. Ele acertou bastante, mas tem uns erros também. Ficou, né, cara? E ficou. Pegou. Aí teve que vir o Damásio lá escrever um livro chamado O Erro de Descartes para explicar. Exato. Mas tem uma frase do Descartes que eu acho super legal, que ele fala assim, na sexta meditação, ele fala assim, eu não interajo com o meu corpo da mesma maneira que um marinheiro interage com o barco dele. Ou seja, por mais que ele tenha cagado, isso aqui ele está fazendo meia culpa, ele sabe que é diferente. Que não é separado. É que ele chegou no extremo, né, cara? Tem relatos de que ele fazia experimentos com animais sem anestesia. Na época nem sei se tinha, acho que nem tinha anestesia. Acho que não. Mas ele fazia com os animais acordados, assim, porque ele alegava que os animais não tinham alma e aí não sentiam dor. Então realmente foi um extremo e tudo bem. Talvez para aquela época era a interpretação viável que se tinha, né? Hoje a gente olhando é fácil a gente falar. Exato. Não, e vai abdicar da herança do Descartes para a gente. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente quer publicar o que a gente está produzindo, a gente faz o que é um gráfico cartesiano, né? Então você quer abdicar disso? Não. Né? É isso. Eu acho que a única coisa é isso. Ele poderia ter relativizado. Eu acho que nem ele é o problema, cara. Acho que foi o que se sucedeu para frente. Ele estava buscando entender. Ele fez o primeiro modelo esquemático de dor no Ocidente. Assim, ele desenhou. Não sei se você já viram esse desenho. Um sujeito com o pé perto do fogo. E aí tem uma cordinha assim que vai do dedo do pé do sujeito até o cérebro. E é parecido com o que a gente fala de neurofisiologia da dor até hoje. Assim, ele desenhou isso na cabeça dele. Né? Então ele acertou bastante, mas ele poderia ter pegado leve com essa separação mente-corpo que a gente está sofrendo até hoje. Mas eu acho que ele vendeu bem a ideia dele, cara. Porque realmente é perpetuado até hoje, né? Muito. Então eu acho que talvez faça parte até do mesmo... Uma condição humana da gente classificar as coisas, né? Existe o corpo, existe a mente, existe a mesa, existe a garrafa. Tem uma visão interessante sobre isso. Tem autores que defendem que é útil a separação em alguma medida. Que essa separação entre mente e corpo pode ser útil. Eu sei que pode ser útil, dependendo de um contexto específico, mas quando você tem um ensino de comportamento dentro de ou um ensino de saúde mental dentro de uma instituição de ensino superior que vai formar psicólogos, acho que tem que tomar bastante cuidado, porque até onde eu conheço e com as pessoas que eu falei, não tenho dados empíricos e categóricos sobre isso, é apenas de fato uma percepção. Posso estar enganado, mas muita gente colabora com isso, concorda com isso e com esse fato. Portanto, acho improvável que eu esteja totalmente enganado. Mas parte dos professores dos ensinos superiores de psicologia são dualistas, né? Mente e corpo, eles não têm muita noção e talvez se você perguntar, vai existir ali uma dificuldade de explicar essa diferença e não necessariamente pelo viés ideológico, não, mas pelo viés acadêmico do sujeito, por ser da cognitiva ou não. É por realmente desconhecimento, né? De um mecanismo. Acho que esse é o problema, né? Porque aí, voltando para o William James, quando a gente fala mente, por que a gente está usando esse termo? A gente pode falar, mas é importante... Eu também. Mas quando você fala mente, você sabe por que você está usando o termo, né? Você sabe o que você está querendo produzir com esse termo. E aí tudo bem. Agora, quando você fala mente, achando que é uma instância diferente e que
ela existe no concreto, aí tem um problema mesmo. Imagina se você falar com o seu paciente sobre comportamento não verbal. Quanto tempo você vai gastar para explicar esse conceito que é absurdamente difícil, né? E a história da psicologia, ela se fez... acho que a galera que falava... A galera que falava pro lado de explicar que não existe uma diferença entre corpo e mente acabou se isolando muito numa bolha sozinha, né? Que é a galera do comportamento. E aí criou-se essa polarização que, inclusive, existe até hoje, né, cara? É um tema delicado esse dentro da psicologia, e todo mundo sabe, mas acho que é interessante comentar principalmente para os estudantes que estão assistindo o podcast. Como esse vai ser um tema um pouquinho mais nichado, né? Conversa de psicologia talvez não venha o público geral, tenha mais estudante assistindo. Mas existe uma polarização dentro da psicologia. Acho que existe uma grande polarização na psicologia, que é psicanálise e TCCs, guarda-chuva da TCC. Acho que essa é a primeira grande polarização que ocorre. E aí dentro da psicanálise tem as próprias micropolarizações lá dentro, de gente que concorda com um e não concorda com o outro, e psicanalista briga com psicanalista. Mas nesse lado também tem, cara. Totalmente. E acho que desse lado aqui, a principal briga que acontece do ponto de vista acadêmico é a análise de comportamento e PBE. A análise do comportamento e PBE é uma rixa, não sei se vocês sabem, assim, mas é uma rixa bem ferrenha, cara. Porque a PBE pressupõe uma padronização baseada em ensaio clínico e tudo mais. E os analistas do comportamento já é caso a caso, análise funcional dentro de um contexto. Como é que vocês enxergam isso daí? Tem uma parte saudável disso. Que evolui, que a gente poder discutir. O problema é quando você perde a capacidade de ouvir o outro. Aí é ruim. Quando você já não está conseguindo mais ouvir o que a outra pessoa está querendo propor, aí a gente perde, porque faz sentido a análise do comportamento propor estudo de caso único e processos nomotéticos, né? Falando uma linguagem mais técnica, assim, mas é essa ideia de olhar para o caso único e a partir daí entender o todo. Faz todo sentido. Agora, não dá para você fechar os olhos para a importância de você fazer um ensaio clínico grande e entender o que está acontecendo num ensaio clínico, né? Acho que o grande problema é a mesma coisa que a gente falou sobre a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade. A interdisciplinaridade envolve diálogo, né? Envolve entender o que um psiquiatra está falando sobre medicação, entender o que um nutricionista está propondo. Você perde essa capacidade de ouvir o que o outro propõe? Exato. Eu acho que eu acho que é por aí, Zé, porque, veja, a gente está falando, no fundo, da mesma coisa. Né? Do mesmo fenômeno que está acontecendo na nossa frente. A questão é aquelas nomenclaturas que às vezes surgem e que no final das contas, no mexer dos ovos ali na organização daquilo que está vendo, a gente está falando a mesma coisa. E tudo bem, a gente está dando nome diferente, a gente está talvez fazendo de maneiras diferentes, mas no final das contas, o que a gente tem é uma pessoa na nossa frente. Esse é o ponto central de tudo. A questão é qual é a lente que a gente vai colocar para enxergar. É uma conversa que eu acho, de novo, saudável, que eu acho que essa discussão técnica, científica, mas o que você está falando, qual o nome que você vai dar, como você vai testar isso, essa parte mais importante, né? Eu acho que estão falando mais do método em si, né? Pô, eu vou fazer um ensaio clínico randomizado ou eu vou fazer uma interpelação específica para aquele caso, com um instrumento específico para aquele caso, e utilizar esse dado de maneira mais personalizada. No final das contas, para mim, os dois métodos são eficientes. A questão é o que a gente está querendo medir aqui, saca? Então, eu acho que a gente tem um caminho muito frutífero se, obviamente, essas pessoas que divergem entre si, né, a partir desses modelos de conhecimento, a gente sentar junto e começar a conversar. Eu acho que, no final das contas, vai acontecer mais ou menos aquilo que aconteceu com o Hoffman e com o Reis, que chegaram numa conclusão óbvia que eles estavam falando a mesma coisa, né? Acho que uma das grandes gargalos da análise do comportamento para se desenhar dentro de estudos assim de ensaio clínico é padronizar o que é análise funcional. Eu não sei o quanto vocês acompanham essa literatura específica, mas existe uma diferença gigantesca entre o que um chama de análise funcional e o que o outro chama, né?
Um tem mais antecedente, outro tem não sei o quê, e assim vai indo uma variação gigantesca, mas a gente chama tudo de análise funcional. São vários modelos propostos de análise funcional. E assim, mesmo avaliando contextualmente, caso a caso, talvez se existisse uma padronização e uma tentativa de um ensaio clínico, será que não seria possível obter alguns dados para tirar conclusões? Eu acho que sim, eu acho que é o projeto do Skinner é trazer do caso para o entendimento geral, né? Eu acho que quando você faz essas perguntas em relação ao geral, eu acho que, não sei, eu não sou tão versado em análise de comportamento, mas a princípio me parece que é totalmente consistente você partir de achados que você tem no estudo de caso único e tentar entender isso em um grupo, porque aí você tem um entendimento diferente também, né? Quando você analisa mais de um sujeito. E não seria o que baseado em processos procura, Zé? Eu acho que tem a ver com isso. Eu acho que a terapia baseada em processos está procurando, quando eles inventaram um nome até, né? Idionômico, né? Que é juntar ideográfico e nomotético. Ideográfico é estudo do geral, né? Quando você faz um ensaio clínico, você aplica uma escala para medir depressão, vamos supor. E você faz um ensaio clínico e mede depressão pré e depressão pós-intervenção. Isso é um estudo nomotético. Você está pegando e comparando um grupo com uma escala que é feita a partir de um grupo, né? Você selecionou um negócio, padronizou um negócio na representação de um grupo maior, padronizou ali e aplicou aquilo num grupo maior. Isso é nomotético. Então é esse estudo do geral. Mas você parte do princípio de que todo mundo aí é tecnicamente igual. Com um desvio específico. Exatamente. Assim. Ou pelo menos assim, são brasileiros, falam português, tem entre tal e tal peso. Exato. E tem esse transtorno. Isso. Exato, mas assim, igual... Tentamos o máximo possível. Talvez se você aplicasse num cara que mora no interior da Índia, a escala não seria muito bacana. Exato, e não tem como a gente... Esse igual que a gente está falando, a gente não sabe quão igual eles são, porque tem tantos detalhes que variam que a gente não dá conta de... Né? Tipo... Quantos filhos tem, como é que são os filhos, que ano nasceu o filho, que rua eles nasceram, tem infinitas variações entre cada indivíduo. Perfeito. A gente está pegando uma média e fala, a gente acha que eles estão relativamente parecidos. Perfeito. Né? Isso é nomotético. O ideográfico é você olhar para aquele indivíduo, para um sujeito e falar, eu vou analisar um comportamento, eu vou fazer uma pergunta. E vou repetir essa pergunta ao longo de 10 semanas na minha intervenção e ver o quanto essa pergunta vai mudar. Aí, o que o Hayes e o Hoffman propõem com esse termo que eles inventaram, que é idionômico, é juntar as duas coisas, é pegar isso que a gente conhece num processo individual e trazer para o grupo. E a partir do momento que a gente tem esse estudo mais grupal, por exemplo, com o estudo de mediação, né, quais são as variáveis que estão mediando um bom resultado num processo psicoterapêutico. Aí a gente aplica no indivíduo de novo. Então a gente faz esse diálogo. Eu acho muito inteligente a gente fazer esse diálogo entre a análise do indivíduo e a análise do grupo. Né? A gente poder dialogar. Mas aí quando a pessoa vai lá no grupo buscar essas informações, eles estão tentando criar hipóteses dos mediadores? Eu acho que quando a gente faz um estudo de mediação, a principal pergunta é o que nesse processo está funcionando? O que nesse processo faz funcionar? É meio essa pergunta, né? Porque uma pergunta é assim, TCC funciona para depressão? Não, sim, mas por onde? Exato. Tá, mas assim, esse por onde seria dentro de um contexto de metodologia de pesquisa, seria a variável dependente? E aí o processo é a variável independente? Não, seria uma variável independente, no sentido de você vai olhar assim, para o mesmo processo para todo mundo. Não, mas eu digo, não digo nesse sentido de independente, eu digo no sentido de, sabe quando você faz uma pergunta de pesquisa, qual que é a variável dependente, qual que é independente? Sim. Você tem, por exemplo... No ensaio clínico, vamos pegar no ensaio clínico, qual que é a variável dependente? TCC funciona para depressão? Tá, depressão é a variável dependente. Tá. Porque ela vai depender de uma variação que é a aplicação ou não da TCC. Então, acho que continua a mesma lógica.
Mesma lógica. Só que você está olhando para uma variável dentro da TCC, por exemplo. Mais específico. E isso é importante. Quando você vai fazer um estudo de mediação, o importante é que essa variável que você vai estudar faça sentido na teoria. Porque você não vai tirar do nada isso, assim. Por exemplo, se você vai estudar TCC para depressão, você pode pensar assim, reestruturação cognitiva, essa mudança nas crenças, nos pensamentos automáticos ou nas crenças centrais, sei lá. É o que está gerando esse resultado positivo no tratamento? Né? Mas você acha que isso faz sentido dentro de um projeto de classificação de doenças como a gente tem hoje, onde existe uma heterogeneidade gigantesca no mesmo grupo? Total. E aí que a terapia baseada em processo já quer um mudar, inclusive, isso. Pepino, né? Gigantesco. Total. Porque aí a pergunta da... Você vai ter que ramificar a depressão nos 30 tipos diferentes. Mas aí que é legal, porque aí quando você vai fazer um estudo de mediação, você já não está mais preocupado com a primeira pergunta, que é a depressão mudou. Uhum. Você tá querendo entender a segunda questão ali, que é trabalhar com reestruturação cognitiva vai promover essa mudança? Ô Zé, eu vou... Talvez isso possa ficar claro com a pergunta. O que mantém a depressão? Essa seria a pergunta que a gente manteria? Essa pode ser uma pergunta. Por exemplo, o indivíduo é absurdamente inflexível, tem uma rigidez psicológica muito grande. E isso, a partir dessa configuração de regras que ele tem dentro da cabeça dele, por conta da experiência e tudo que aconteceu na vida dele, mantém-se um estado depressivo. Então, a intervenção focaria, então, nesse caso específico, a promoção da flexibilidade psicológica. E se estruturaria de perguntas que a gente poderia acompanhar esse paciente para ver se ele realmente, ao longo do tempo, flexibiliza as regras que ele construiu ao longo da vida dele, que mantém a depressão. Total. E aí, você vai tentar entender se... Porque uma coisa é você conseguir mudar a flexibilidade psicológica. Perfeito. E a segunda pergunta é, promover flexibilidade psicológica vai gerar o resultado que a gente está querendo? Porque flexibilidade psicológica não é um fim em si. Uhum. Voltando para o William James, o que a gente está querendo? A gente está querendo que esse cara consiga trabalhar melhor e ficar melhor com os filhos e ter uma relação melhor com a esposa, certo, e que ele consiga fazer a viagem que ele sempre sonhou. Entendeu? Na verdade, a gente quer primeiro entender o que é ter uma vida melhor. Para isso Ou seja, a gente colocar o humano em primeiro lugar. Humano em primeiro lugar. E por isso que só a pergunta a depressão melhorou também não é uma pergunta tão boa. Entendi. Porque o que a gente quer é só diminuir a depressão, a gente quer que a vida dele fique melhor. Né? O fim é a vida ficar melhor. Legal. E a depressão se esvai no meio de tudo isso, potencialmente. Potencialmente. Aí teria que ter uns desfechos de análise de qualidade de vida, né? Total. Que é um negócio que tem que estar presente cada vez mais em ensaio clínico, porque o nosso objetivo não é só reduzir depressão, né? Exato. E são perguntas muito interessantes para a gente discutir em prática baseada em evidência. Mediação, moderação. E aí eu vou lembrar uma coisa, sim, no ensaio clínico também, mas na prática do psicólogo. Porque eu acho que é aonde a gente pode, talvez, ir para um pouco dessa conversa, que é o que a gente está montando lá na BeHealth. Porque veja bem, Wesley, a ideia de promover ensaio clínico e a gente validar isso é lindo, é maravilhoso. Inclusive, a gente discute em algum momento, talvez até a BeHealth possa participar desse cenário. Mas o que a gente menos vê, principalmente na prática dos psicólogos, é essas escalas de qualidade de vida, por exemplo, serem usadas. A gente está muito preocupado em diminuir os sintomas depressivos, de ansiedade, o transtorno em si, e a gente deixa de lado muitas vezes esse papel importante que é a qualidade de vida, e que no final das contas é o grande objetivo da psicoterapia, né? Então a gente, beleza, todo médico, ou pelo menos a maioria deles, vão dizer assim, beleza, durma 8 horas, faça atividade física e se alimente bem, né? Os profissionais de saúde, de modo geral, falam assim, né? Mas a pergunta é mais importante, o que isso pode trazer de benefícios na minha vida, né? Porque a gente sabe, pessoas que dormem bem, praticam atividade física, se alimentam adequadamente, a probabilidade deles terem uma vida boa é muito maior do que indivíduos que não fazem isso, né? Obviamente, o trabalho do psicólogo é promover isso, é ajudar o paciente a se organizar para que isso seja produzido, e não só.
mas muito mais. Então, uma ideia que a gente tem e fervilha nossa cabeça, né, Zé, é como a gente hoje, dentro da BeHealth, a gente consegue organizar para que todos os psicólogos, que todos os profissionais organizem o seu trabalho, sistematizem o seu trabalho para conseguir esse resultado de melhor de qualidade de vida, e também como a gente pode olhar isso de maneira mais objetiva, né? Que não fique tão solto e subjetivo. Então é uma missão que a gente tem aí para os próximos meses, talvez anos. Anos, né, cara? Com certeza. A gente tem discutido bastante isso, assim, são boas perguntas, né? Que é um passo diferente do que um passo que a gente daria se a gente estivesse num grupo de pesquisa tentando formular o melhor ensaio. Né? O que a gente está tentando ver na BeHealth são algumas boas perguntas que a gente tem. Por exemplo, o que a gente está produzindo como equipe? São 1914 pacientes ativos hoje. Então, como é que a gente pode responder essa pergunta assim? Olhar para essas 1.900 pessoas e falar, o que a gente está produzindo em termos de promoção de saúde mesmo, né? Como é que a gente responde essa pergunta? A gente tem discutido muito isso. A outra coisa é, a partir do momento que a gente consegue entender melhor o que está sendo produzido, como é que a gente entende características do profissional que está atendendo e relaciona com o resultado do que está acontecendo na psicoterapia? São perguntas, eu me interesso muito por essas perguntas, assim, como é que a gente consegue entender melhor o que está sendo produzido como equipe e que características a gente vai levar em conta para, esse cliente com essa queixa, com essas características, é muito bem atendido por profissionais com essas características, sabe? Esse seria o sonho, né, cara? É o maior sonho. É a minha aposentadoria. Mas veja bem. Porque aí você resolve, cara, só para complementar, porque aí você resolve um negócio que é um dos principais contribuintes para bem-estar e qualidade de vida da pessoa, que é o vínculo terapêutico. Total. Porra, você resolve uma maneira fácil de fazer um vínculo terapêutico acontecer. Porque embora existam estratégias para a gente formular um bom vínculo terapêutico, tem pessoas que vão com a cara da outra mais fácil. Se a gente conseguisse encontrar uma fórmula de fazer isso. Essa é a parte mais legal, porque veja bem, né? E a gente vê qual a parte mais importante disso tudo. Existem, acho que, 2 componentes fundamentais. Um é treinamento de profissional. Tá? Então, por exemplo, a gente estudou na faculdade, nós 3 estudamos psicologia na faculdade. Então, 5 anos de curso. Esses 5 anos de curso, supostamente no Brasil, é suficiente para você cuidar de pessoas, para você aplicar a terapia XYZ aí e produzir melhor no paciente. O problema é que isso não é a verdade. Não é o suficiente 5 anos do formato que a gente tem nas faculdades para formar um terapeuta. Prova disso é Estados Unidos, Canadá, Reino Unido. Hoje, além da faculdade, você tem que fazer um doutorado em psicologia clínica para atender paciente. Então, no Brasil, a gente tem. Eu acho que aqui deveria ter pelo menos uma prova, tipo OAB. Eu acho que aqui deveria ter. Que poderia, mas aí, de novo, a gente tem que pensar o que realmente. Qual é o treinamento específico que essas pessoas precisam ter. Porque, de novo, beleza, a gente faz OAB, mas quem é que vai fornecer o treinamento para... Não. Eu entendo. Não, e sabe o que seria legal nessa prova? Um atendimento. Isso seria legal. Simulação de atendimento ali. Vamos ver como esse sujeito atende. Não é responder questão teórica. Né? Que no Reino Unido é exatamente isso. As pessoas filmam um atendimento clínico acontecendo. Porque, cara, eu acho que a galera da psicologia... Na verdade, o poder legislativo brasileiro não tem muita noção da importância de um terapeuta. Não. Então é verdade que a galera pode fazer sem ter a graduação. Então eu nem gosto de falar isso porque o cara acaba divulgando, né? Mas, é complicado, tá ligado? É bem complicado, assim, você atender uma pessoa numa posição de vulnerabilidade, talvez tão quanto ou maior de uma pessoa com obesidade ou com diabetes que vai no endocrinologista que não só é formado em medicina, como fez uma residência gigantesca, uma pós-graduação, uma especialização. E nós não, né, cara? Tu faz ali qualquer faculdade, meia boca, ninguém quer saber se tu tá fazendo direito ou não. Exato. E esse é para mim, o primeiro quesito. É a base da pirâmide. É onde a gente tem, talvez, mas não falo da BeHealth. A BeHealth hoje a gente tem profissionais maravilhosos, gente muito bem capacitada, pós-graduação, mestrado, doutorado, a galera sabe bem. Agora, de modo geral, no Brasil, a gente tem uma deficiência muito grande em formação, em ter pessoas altamente qualificadas na área da psicologia clínica especificamente. Então, esse é um dos grandes desafios. Parte,
eu acho que o Viver de Psicologia já dá conta, porque realmente o modelo que a gente está criando tem funcionado muito bem e vai, obviamente, impactar a qualidade do atendimento de modo geral. O segundo componente que eu acho que é fundamental é a tecnologia. Tá? Porque hoje, o psicólogo, o que ele tem para trabalhar de tecnologia dentro do consultório dele? Você tem lá talvez um aplicativo, alguma coisa, mas é tudo muito separado, sabe? É tudo muito uma parte de qualquer coisa. Então, por exemplo, a gente vai lá no manual de atendimento clínico para tratar a depressão, você tem lá uma escala ou até mesmo uma tabela de monitoramento de pensamento, emoção e comportamentos. Perfeito. Mas aí o que a gente faz? A gente vai ter que pegar, escanear aquela tabela ou construir aquela tabela em algum lugar, botar um PDF, mandar para o seu paciente para ele fazer suas anotações, enfim. Você pede aquele papel de novo, aquele PDF em algum lugar, talvez ele volte, né? Vai depender de um comprometimento muito grande seu e do seu paciente. E você vai ter que ir lá analisar aqueles dados. Se você aplicou uma escala, você vai ter que pegar aqueles dados específicos, fazer uma conta, enfim. Você tem um modelo ainda muito analógico relacionado ao atendimento do psicólogo. E não só esse atendimento ele é analógico, mas ele também como não sintetiza muito bem quais são os dados que você mais precisa. Né? Então, um gap é a qualificação dos profissionais, que isso é indiscutível. O segundo ponto é o desenvolvimento de tecnologias para isso. E aí que a gente entra. Porque hoje lá na BeHealth a gente tem um engenheiro, né, de tecnologia que está ajudando a gente a construir as bases desse conhecimento para, enfim, operacionalizar de uma maneira mais integrada todas as informações. Então imagina o seguinte, imagina que o paciente chega hoje numa clínica, ele já responde uma série de perguntas e preenche as informações necessárias, e no atendimento, no primeiro atendimento que o paciente já recebe, o psicólogo já está munido de uma série de informações. E não só, Eslen, como você mesmo sinalizou, eu acho que a grande participação da tecnologia nisso tudo é a gente desenvolver um sistema onde a gente consiga fazer um match, né? A gente consiga encontrar o melhor psicólogo para aquele, aquele paciente. E isso é muito legal, isso é muito interessante e a gente está, enfim, brincando no ponto de vista criativo com esse tipo de informação. É que a psicologia como carreira que consegue ter um retorno financeiro alto é recente, né, cara? Até pouco tempo, o profissional da psicologia não ganhava muita grana. Hoje, um profissional da psicologia que atenda bem e seja pautado em evidência científica e saiba fazer um atendimento humanizado e é ético e tudo mais, já tem agenda lotada automaticamente porque o nível de consciência da população subiu sobre a importância do psicólogo, os tabus foram sendo diluídos, né? Isso em 2005 era inimaginável. Você pode atender online hoje, o que abre um leque de demanda. Em 2010 era completamente diferente. Em 2015 era diferente. Acho que é uma das melhores épocas para você ser psicólogo, cara. Concordo. Verdade mesmo. Concordo. Tem psicólogo com 1,5 milhão de seguidor no Instagram. Tem uns caras assim. Tem uns caras assim que ajudam a gente, né? Cara, pra você ter noção, a BeHealth faz tanto sucesso que não tem tecnologia pra BeHealth, né, cara? Exatamente. Só tem pra médico. Então, pela primeira vez, uma clínica de psicologia tem um tamanho gigantesco ao ponto de não ter tecnologia disponível pra gente consumir, porque... Isso nunca antes existiu, né? Não existiu. E o curioso é quando a gente vai atrás disso, realmente não existe. Tipo assim, existe para um modelo... Por exemplo, você consegue ter uma tecnologia aplicada ao psicólogo, não a uma clínica. Sim, é curioso exatamente isso. Ou seja, mas eu tenho um aplicativo e tal. Você tem, mas imagina do ponto de vista para você operacionalizar 1.900 pacientes e 80 profissionais. E eu não estou falando de 80 profissionais atendendo, estou falando de 80 profissionais junto com uma equipe de agendamento. Com uma equipe uma equipe financeira, porque tem uma parte financeira muito importante que precisa estar muito bem organizada. Tem uma parte de contrato, tem uma parte de gestão de pessoas, de comunicação interna, porque imagina, um modelo online, imagina uma empresa com uma estrutura, com prédio, com escritório. Você quer conversar com uma pessoa, você bate na porta, você conversa com ela. Tá, mas como é que funciona isso no modelo online, né? Porque até onde a gente sabe, depois da pandemia, os atendimentos online cresceram 70%. Isso aqui é um levantamento do próprio CRP. 70%, né? Então, os profissionais de psicologia que antes atendiam no modelo talvez híbrido ou mais presencial, hoje praticamente largaram o modelo presencial. Cara, eu nem sei se podia antes de 2018 atender online. Eu não lembro Acho exatamente que não podia, né? A resolução saiu... Acho que era proibido, né?
Eu não lembro exatamente. Não, mas isso você consolidou depois da pandemia. E mesmo quando podia, era complicado. Assim, você tinha que passar por um processo chato. Acho que tinha até uns sites específicos que resguardavam o sigilo. Exatamente. E depois da pandemia, ou melhor, durante a pandemia, as coisas realmente mudaram, né? E aí você tem, então, um novo cenário. E eu acho que, bom, a pandemia foi em 2019. 2020. Né? 2020, na verdade, declarada em 2020. Então são menos de 4 anos que a gente teve um salto gigantesco no crescimento. E aí, de novo, quem teve formação sobre isso? Porque pensa, o que a gente sabia sobre atendimento online antes desse momento? Muito pouco ou quase nada. Então a gente foi lá, abriu um Google Meet, enfim, sempre tomou os devidos cuidados, mas isso tem uma implicação maior, porque o ser humano ele consegue ainda deturpar alguns conceitos importantes. Por exemplo, uma preocupação dos psicólogos hoje, sabe qual é essa? Que algumas sessões podem ter sido gravadas, sabe? Então isso... Tu viu que os caras estavam postando no TikTok, né? Exatamente. Uma trend no TikTok dos caras postando a psicoterapia, os pacientes. Exatamente, e isso é um problema, né? Porque coloca em risco não só a profissão do psicólogo, que eu acho que deve ser preservada, mas a própria segurança do próprio paciente. Não, e assim, o paciente numa sessão que sabidamente ele tá filmando pra soltar no TikTok, não é uma sessão inválida, né? Total. Porque, porra, tá poluída. Total. Não é uma sessão. Ao mesmo tempo que eu tenho falado pro pessoal da equipe, assim, na dúvida, leva em conta que pode estar sendo filmado, porque não está no seu controle. Então, mas qual é a melhor maneira de agir diante disso? Faz um bom atendimento, garante. No máximo vai ter uma publicidade aí gratuita. Exato. Se você estiver atendendo direitinho, não estiver fazendo nenhum absurdo, não tem por que ter tanto medo também. Assim, é horrível gravar. Mas gerou discussões aí? Gerou lá? A gente discutiu sobre isso, porque... 1000 coisas acontecem em 1900 atendimentos, né? Literalmente 1900 coisas acontecem. Exatamente. Então, vez ou outra tem questão do tipo, posso gravar? E a pessoa, nossa, o que eu respondo? O cliente pede. O cliente pede. Eu posso gravar? Posso gravar porque eu não vou anotar e às vezes eu não vou lembrar do que é dito. E aí a pessoa fica numa saia justa, né? E pode, né? Ele tem direito de gravar. A recomendação... Não sei como é que o CRP... A recomendação que a gente dá é o seguinte, se há embasamento científico na literatura que justifique essa gravação, não há problema nenhum, certo? O paciente pedindo autorização para o psicólogo, ele pode gravar, mas o psicólogo tem que aceitar o termo. Entendi. Certo? Então, ninguém pode gravar uma sessão se não está autorizado. Principalmente, a coisa mais grave é você expor isso nas redes. Não é porque o cara tá pagando a sessão que ele tem direito de gravar. De maneira nenhuma. Cara. E lembrando que o psicólogo, o profissional, ele tem total liberdade para recusar isso, certo? E essa é a parte mais importante, né? Porque isso pode ferir a própria conduta do próprio psicólogo, que entende que isso pode ser desconfortável para ele, qualquer outra coisa. Então, a recomendação que a gente tem, inclusive do próprio CRP, isso fique de acordo com a demanda, mas obviamente precisa ter um tipo de embasamento. Porque senão fica a gravação pela gravação, por quê? Né? Eu acho que a pergunta mais importante que o psicólogo pode se fazer, mas por que você quer gravar? Qual é a justificativa disso? E trazer isso para a sessão, discutir mesmo isso. Exato. Por exemplo, ele pode falar, eu não vou lembrar do que é dito. Então vamos ver um jeito de você conseguir lembrar. A gente pode fazer juntos aqui umas anotações. Eu faço uma, você faz outra, a gente troca anotação. A gente pode terminar a sessão, né, discutindo quais são os pontos chaves para levar. Exatamente. Mas rolou muito esse pedido? Não. É exceção. Acho que a maioria não tem interesse que grave, né? Na verdade, eu acho que o medo em proporção deve ser maior do inverso. Talvez o paciente tenha mais medo que o psicólogo grave. Principalmente quando vai contar uma coisa muito íntima. Eu acho assim... Não que ele verbalize, mas acho que desse medo possa ocorrer. O medo, né? Porque eu acho muito improvável. Não, o medo. Uma questão. O cara, às vezes, um pouco mais analógico, online, assim, fica meio assim, cabreiro. Está sendo gravado ou não. Por mais que no contrato a gente deixa claro, né? Tem uma confiabilidade, tem confidencialidade, sim. A gente não vai... Né? Mas eu acho que essa... Bom, isso é interessante isso daqui o pessoal saber aí, que então... Acho que a BeHealth é pioneira nesse aspecto de fato, tá ali com uma picareta quebrando pedra, porque não existe ninguém pra gente olhar assim e se espelhar, né? É de fato tudo muito novo, exatamente. Não tá pronto. Então tem que ir olhando, tem que ir verificando.
sempre à luz de muita discussão e embasamento no que a ciência aponta. Isso é bem legal. O mais legal de tudo isso é que a gente é muito incomodado, né? Incomodado no sentido bom, né? Ou seja, porque veja, quem tem 1.900 pacientes, uma equipe grande, poderia hoje deitar no sofá e ficar tranquilo, né? Mas não, a gente quer constantemente aperfeiçoar tudo isso. Fazer, eu acho que o Zé traz uma fala sempre interessante, né? Fazer daquilo que funciona, fazer algo estruturado que funcione para nós. Porque, de novo, se a gente pegar um modelo, por exemplo, de uma clínica norte-americana e tentar copiar no Brasil, nunca vai funcionar. Por quê? Primeiro, difícil, eu desconheço ela, mas se mesmo assim, há um choque cultural muito grande. É mais ou menos como os protocolos que a gente importa dos Estados Unidos e acha que a gente aplicar da mesma forma para todos os nossos pacientes pode dar certo. E obviamente que não vai dar. A gente vai ter que simplesmente adaptar aquilo, ser criativo para entregar a melhor intervenção. Então, eu gostei muito do podcast do Wesley sobre inteligência artificial, que foi muito legal, cara. Qual? Com os dois? Com os dois. Uhum. Achei muito legal. Foi sobre na psicologia, né? Então, foi muito útil, assim. Cara, eu vou te falar, eu mudei muito minha percepção da IA depois desse podcast. O primeiro que eu fiz, eu não sei se você assistiu. Eu vi, que é o foi mais com um geral, professor, né? Da UFSC. Mas daí é um bagulho sobre IA mesmo, não tinha nada a ver com saúde, assim, tal. Até algumas coisas o cara nem entende o que ele falou lá. Você entendeu, eu dei umas boiadas. Não tudo, não ele pesquisa tudo, na área, mas né, cara? Muito interessante. Quando tu fala com... Eu acho que a mensagem geral lá foi maneira, que ele falou assim, cara, não é uma inteligência. É uma questão probabilística, é só cálculo. Perfeito. Calmem, é só cálculo. Mas então, isso é muito difícil. E aí os meninos trouxeram, né? Baseado na saúde. Como é difícil a gente conversar com o ChatGPT e lembrar que não é um ser com consciência conversando com a gente. Exato, porque ele engana muito a gente, né? Eu gosto sempre de lembrar daquele vídeo que é um quadrado. Sabe aquele vídeo que é um quadrado e um triângulo? E tem um traço no meio, e aí o triângulo vem, pega o quadrado, vai pra lá, começa a fazer assim. É só um quadrado e um triângulo. A gente vê uma história ali, né? Porque a gente é humano, a gente vê tudo desse jeito. A gente vê as coisas como se fossem vivas. Né? Isso. A ideia desse experimento que aconteceu, eu acho que na década de 40 ou 50, se não me engano, né? Ele, na verdade, o que ele está representando ali é simplesmente um traço e um triângulo e um quadrado, mas eles estão interagindo, né? Ou seja, supostamente. Mas quem está dando a intenção daquilo que está acontecendo é a gente. A gente está criando um storytelling na nossa cabeça que não existe. É só um quadrado e um triângulo se mexendo, né? E a gente vê a história acontecendo e as emoções. O que você ia falar do IA? O que eu achei legal desse podcast? Muitas vezes a gente tem uma postura com inteligência artificial. Tem duas posturas, para mim ficou claro nessa discussão, que é uma postura é ficar deslumbrado e achar que então vai resolver todos os problemas do mundo. E aí, assim, é menos isso, porque tem algo que não dá para substituir, que é esse contato de um ser humano com o outro, um sabendo essa coisa da psicologia do normal, que é eu entendo os problemas que essa pessoa está passando, porque eu passo por isso também, né? Um cliente que está falando da perda de alguém que ele ama, eu sei o que é isso, assim, eu lembro de ter vivido, eu vivi isso, né? Então, beleza, e isso não dá para substituir. Agora, tem uma outra coisa que é ficar com medo da máquina que então né, vai substituir e tal. Calma também, a gente pode usar o que a inteligência artificial pode ajudar a gente. Eu sempre faço em aula, sempre não, mas muitas vezes eu faço em aula uma pergunta assim, o que vocês acham que a máquina não pode substituir? E eu acho engraçado que muitas vezes as respostas são coisas que eu falo assim, daqui a uns 10 anos eu acho que substitui. Tipo, o entendimento do que está acontecendo com o sujeito no sentido de um diagnóstico. A máquina está ficando boa. Pô, mas esse acho que é os mais perto que já estão de fazer isso, né, cara? Porque isso aí é processamento de dado bruto. Reconhecimento de padrão. Ver que palavras ele usou e a gente está fazendo isso. A gente acha que é uma coisa muito elaborada, mas a gente está fazendo quase que a mesma coisa que eles nesse sentido. Então, acho que não é isso que vai proteger a gente, mas essa relação, isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Conversando e eu trago uma ideia e o João traz uma, né? O Wesley traz outra. Isso é ser humano que faz. Exato. A gente está construindo uma coisa juntos, né? Exato. Quando a gente chega para a equipe, propõe uma discussão ou um exercício, a gente trabalha junto, isso é coisa de ser humano. Né, a gente fez roleplay semana passada com a galera. Junta dois, um é paciente, o outro terapeuta, atende, simula um atendimento. É desconfortável, a gente, né, fica meio com vergonha, o outro tá me julgando. Isso é coisa de ser humano, sabe?
Mas ficou claro naquele podcast da rapaziada lá sobre a ideia de utilizar como uma ferramenta e não substituição, né? Para mim, foi a mensagem, por isso que eu gostei muito do podcast, assim, porque ficou, para mim, é a mensagem que ficou, assim, é uma ferramenta, vamos usar. Exatamente. Não adianta a gente deixar de usar a ferramenta, né? A ferramenta tá aí. É tipo lutar contra o WhatsApp, cara. Uma hora você ia ter que usar. Exatamente. Não vai fugir, tá todo mundo ali, pô. Eu adoraria lutar contra o WhatsApp. Esse cara é refém, não tem como Você já venceu, né? Mas eu acho que é isso, né? Você ter uma tecnologia que te acessore, né? Que tá ali do teu lado, que você olhe e diga assim, tipo, putz. Mas por que na psicologia é tão resistente, cara? Porque médico, vejo eles enchendo o saco com isso. Advogado, mas acho que tem médico que também Mas, pô, na resistente. psicologia é desproporcional, cara. Você fala isso daí instrumentalizar, uns termos que se torna pejorativo a coisa, entendeu? Total. Talvez pelo fato da história da psicologia ser mais fundamentada na psicologia clínica, que eu tô falando aqui, né? Ser mais fundamentada numa ideia subjetiva. E aí o pessoal tem dificuldade de conseguir incorporar as duas coisas no mesmo lugar. Aí chega essas tecnologias, dá uma assustada, né? Eu acho que tem a ver com medo. E isso, outra, né? Muito. E eu acho que o pior, invariavelmente as coisas se atravessam. E muita gente que fala de IA, fala de não sei o quê, são galera que por vezes não são muito bem aceitas pelo público que trabalha com saúde mental, como bilionários, políticos, etc. Então, às vezes, acho que a galera atravessa um pouco a informação como se eu estivesse concordando com a IA, eu concordo com eles. Não é assim, né, cara? Não é assim. Imagina até, acho que foi falado, inclusive, lá no episódio, testes neuropsicológicos, velho. É uma trabalheira gigantesca aí para quem nunca corrigiu. É muito trabalhoso. Afasta muita gente boa do universo da neuropsicologia, porque dá muito trabalho corrigir. Você tem que ter um cuidado imenso. Muitas vezes é para juiz. Puta, é uma coisa delicada pra caramba. É uma coisa que a IA pode fazer, cara. Provavelmente com um grau de acerto gigantesco. É entendeu? isso. Eu gosto de pensar, o ChatGPT, por exemplo, ele é um ótimo assessor. Ele não vai fazer o seu trabalho. Isso tanto para um trabalho acadêmico, quanto para, de repente, uma investigação de um diagnóstico que você não conhece direito. Você pergunta para o ChatGPT, ele pode ajudar. Né? E tem muitas ferramentas hoje em dia. Né? Eu fiz uma reunião outro dia com uma colega e ela falou, posso usar uma ferramenta aqui que transcreve a reunião e depois resume e tal. Falei, tu já viu legal. o que lê PDF e artigo contigo? Tem do PDF, eles falaram no podcast, inclusive. Não, você faz pergunta, né? Eu usei esses dias, cara. Legal. Aquele que eles indicaram. Ele é só em inglês por enquanto, mas você pega um estudo lá sobre ACT e dor crônica, por exemplo. E aí tu pergunta pra IA lá do PDF, por exemplo, quais foram os desfechos primários que eles avaliaram? Ele te diz. Isso é muito legal. Quais foram as limitações do estudo? Ele te diz. Quais foram os achados mais significativos? Ele te diz. Como que foi feita a randomização? Ele te diz. Porra, cara. E ele faz um resumo também dos pontos-chave, né? Ou seja, os pontos pedir, mais importantes. Isso é muito útil, né? Pô, cara, isso daí é legal, sabe? Se você vai lá conferir o artigo e tal, mas... E aí é legal que eles pensaram na tela, o artigo fica aberto e uma janela de conversa com o negócio. Então tu pode ler e conferir. E aí da onde ele acha a resposta, ele deixa marcado para você conferir. Eu vou jogar uns artigos lá do Carl Friston, que o cara que eu tô... É aquele cara que você citou lá, é o neurocientista. Ele é neurocientista, ele é psiquiatra e ele tem graduação em física também. Ele usa uns termos que eu não tenho ideia, ele faz uns cálculos matemáticos. Você fala, ele faz cálculo matemático relacionando parte da psicologia e tal? Cara, é que a teoria dele, isso eu fiz com o ChatGPT outro dia, eu pedi, explica o princípio da energia livre de uma forma simples, que eu consigo entender, e foi ótima a explicação do ChatGPT. Que a ideia, é aquela ideia assim, o universo está bem baseado na física, né? O universo está em expansão e tende à entropia. Então, quando você vai expandindo algo, a tendência é desorganizar esse algo, né? Um bom exemplo de entropia é o meu escritório, por exemplo. Eu arrumo ele, passa duas semanas, as coisas os meus tênis de corrida também são um bom exemplo de entropia. Entropia pura. Acho que tá até muito rápido a entropia nos meus tênis de corrida, porque a cada 6 meses eu tenho que comprar outro. Eu tenho entropia todo dia lá em casa com o quarto da minha filha. Isso aí. Então, pronto, é isso. Isso é entropia. Vai dando corda para ela, ensina isso para ela e ela justifica. Tem 5 anos. Não. Pra mim. Mas aí todo ser vivo, então, vai ter uma tarefa que é organizar o mundo. A gente tende a achar que isso é um princípio muito
consciente, analítico e tal. Não, uma bactéria está tentando organizar o mundo, né? E aí, conforme os seres vão evoluindo, essa organização é mais complexa. Por exemplo, seres que têm um cérebro, e a principal função do cérebro é coordenar sensação e motor, né? Sensório-motor, né? Então, eu estou sentindo algo, como é que eu ajo? O sistema nervoso central ajuda muito nisso. Beleza. Qual é a função, então, do sistema nervoso? Qual é a função do cérebro nesse sentido? É prever como o mundo vai se comportar, porque aí, eu tendo uma previsão adequada, eu consigo imaginar como é que eu vou atuar. Porque se a gente tivesse que processar tudo em tempo real para entender o que está acontecendo, era inviável. O cérebro já vai fazendo isso automaticamente. Então, eu estou aqui no podcast do Wesley, eu sei que as paredes são escuras, tem luz, tem câmera, eu entendo mais ou menos como o Wesley e o João se comportam. Então, né, imagina que daqui a pouco o João sobe em cima da mesa e começa a dar tiro pro alto, o Wesley começa a cantar lá com o karate. Eu falo, não. Tô sonhando, isso é um sonho. Exato. Tô delirando aqui. Desorganiza muito, né? Então a gente tá prevendo o que vai acontecer e só vai checando assim, tá? De acordo. O que o Flintstone fala? Que a gente tem esse mecanismo bottom-up, então, de baixo para cima, em termos cerebrais, que é identificando o que está acontecendo. E tem um mecanismo top-down que está fazendo essa previsão. E esse mecanismo bottom-up vai corrigindo a previsão. Então, na medida em que o que está acontecendo é levemente diferente do que eu previ, o bottom-up vai ajudando e o que está em cima, né, hierarquicamente superior no nível cerebral, vai levar em consideração esses erros da predição para formular um modelo. E aí a palavra modelo talvez não seja tão boa, mas tem autores que chamam de... vai atualizar esse modelo para ser um modelo mais útil. Mas eu acho que é modelo mesmo, cara. Porque modelo na física, pelo menos, modelo eles utilizam como uma ideia de que a gente tem várias peças de um quebra-cabeça e a gente tem uma ideia do que falta. E talvez a imagem seja essa, mas faltam uns pedaços. Mas o modelo, daí se torna um modelo. Quando preencherem todas as peças, não é mais um modelo. Aí é uma teoria científica. Exato. No caso do Darwin, não é mais um modelo, né? É uma teoria. Exato. O Big Bang é um modelo. Eles têm alguns pedaços que sugerem que aquilo aconteceu. Nesse sentido, a palavra é muito útil. Qual é a bronca que alguns autores têm com a palavra modelo? Porque parece que é muito racional isso de formular um modelo do mundo, sabe? Entendi. E é muito mais... pode ser muito mais, num nível muito mais simples. Mas assim, ele não parece propor nesse nível que critica. Estão criticando meio que um espantalho, né? Um exato. Que ele não fez. Ele não propõe esse termo desse jeito. Até porque o que ele está falando é que imagina que no nível mais básico é quais são os pontos da minha retina que vão ser ativados diante dessa luz, entendeu? Tem um nível muito básico. Entendi. Assim, qual é o nível de som que vai entrar pelos meus tímpanos, assim. E aí, conforme... Por isso que ele fala dessa hierarquia, né? Eu tô explicando isso para vocês, mas eu demorei demais para entender mais ou menos isso. O que seria energia livre aí? Energia livre é quase uma metáfora, na verdade, que ele usa, que é um termo da física que tem a ver com a entropia e que eu não entendo direito. Tá, mas daí ele quer dizer... Energia livre é o erro de predição. Tá, mas aí ele quer dizer que quanto... Tem a ver com a entropia. Sim, mas daí quanto mais existe esse erro de predição, essa dificuldade de calcular, mais você pende a ter um problema de saúde mental? Depende. Aí esse ponto é super importante e essas coisas eu demorei pra caramba pra entender. Não necessariamente. O seu modelo de predição pode estar funcionando super bem e você não está saudável mentalmente. Por exemplo, imagina o cliente que tem uma depressão e tem uma crença de que nada do que ele faz dá certo. Então ele tá a base dele tá numa ideia, a base no sentido hierarquicamente acima até, né, de que é entendimento do mundo. Mas imagina que isso aqui tá formulado desse jeito. Todas as previsões que ele for fazendo vão confirmando isso. Então, teoricamente, o erro de predição está mantendo, não está sendo suficiente para tirar ele. Entendi. Entendeu o ponto? Então, imagina que ele vai falando, eu nem vou tentar,
ir no podcast para conversar com eles, porque o João e o Wesley são muito mais inteligentes que eu, não adianta nem eu ir. Aí eu não vou e a minha previsão funcionou, porque eu não fui. Mas você está dentro de um ciclo disfuncional. Exato, é aquela profecia autocumprida, autorrealizável, né? A gente fica numa previsão que se cumpre. Então, funcionou bem, não tem muita entropia aí. Por outro lado, quando a gente promove entropia, a gente também pode ajudar na saúde mental da pessoa, que é desorganizar um pouco a forma como está construído esse caminho. Não seria meio que o que a gente faz numa terapia de exposição? É o que a gente faz em terapia. O tempo todo. O que a gente a exposição faz que eu tive é porque ela tá. O exemplo da exposição é porque ela é mais. Não é didática, mas é mais visível. Tem a ver. Exato. É diferente falar de uma exposição é reconstrução. muito isso. É verdade. Porque exposição é muito isso, porque aumenta cardíaco, aumenta a frequência cardíaca, às vezes até dá uma prejudicada no teu controle de estresse. Desorganiza. Exatamente, você está bagunçando o sistema para que ele volte talvez pro eixo. É nessa parte que o paciente detesta a gente, né? Que a gente está colocando o indivíduo numa situação um pouco mais desconfortável. Mas, obviamente, a gente está do lado dele, a gente está cuidando dele. Bom, vamos lá, vamos junto, né? E eu tenho gostado dessa teoria no sentido de pensar terapia, assim, sabe? E tem autores que têm pensado a terapia nesse sentido. Como é que é o nome desse autor mesmo? Carl Friston. Friston. É um inglês. Então o Friston, ele parte, ou se é que em algum momento me pareceu isso, Zé, que ele diz em algum momento, talvez, que a patologia pode ser, entre aspas, gigantes aqui, em algum grau benéfica para o indivíduo? Ela pode ser protetiva para o indivíduo? Ela é protetiva. E pela análise do comportamento isso faz sentido também, porque a rigor nada é disfuncional. Sempre tem uma função. Tem uma função. Por exemplo, eu achar que eu vou me dar mal no podcast e eu não ir é funcional para mim, porque alivia a minha ansiedade de ir no podcast. Pode ser Fumar um cigarro é funcional. Pode ser por status social. Então eu fumo, logo eu sou recompensado porque aquela menina tá me olhando. Ou reduz minha ansiedade. Ou ansiedade generalizada. O que a pessoa faz? Eu vou cuidar de todos os detalhes para nada dar errado. E aí ele cuida de todos os detalhes, o chefe fala, pô, foi perfeito. Aí ele é reforçado, isso funcionou. Então, se eu cuidar de tudo, pensar em todos os problemas... Se eu fizer no namoro, vai ser bom também. Exato. Aí esse comportamento vai se generalizando. Perfeito. Eu acho que é só importante fazer aqui uma consideração importante, que nesse caso ele pode ser funcional, mas obviamente prejudica a qualidade de vida do indivíduo. Sim. É isso. Funcional no sentido de que tem uma função. Perfeito. Isso. Isso é importante porque às vezes uma pessoa que não entende não fica Exato. Mas para nós faz sentido. Uma galera vai achar que fumar um cigarro é funcional. Exato. É legal, funcional no sentido de que tem uma função, né? E aí isso tem a ver com essa psicologia do normal. A gente tentar entender os fenômenos psicopatológicos a partir do nosso funcionamento em sociedade. Seres humanos funcionam assim. E onde é que ele bota os cálculos aí? Cara, os cálculos que ele faz é de como... eu não entendo, na verdade. Isso eu vou precisar da ajuda do ChatGPT melhor. Eu não entendo direito como ele faz o cálculo, mas é como se ele criasse uma fórmula para como é que funciona a entropia nesse sistema. Entendi. Porque imagina que a gente tem várias camadas então no cérebro e cada camada está tentando... Isso é legal. O cérebro não está tentando prever o mundo. O cérebro está tentando prever a próxima camada. Para o indivíduo. Para a camada. Imagina que para o cérebro não tem nem o indivíduo. Para a parte do cérebro que está prevendo... Então imagina assim, tem uma camada do cérebro que está tentando prever essa camada aqui. Vai lá embaixo assim, que ponto da minha retina vai ser tocado pela luz? Aí tem uma camada em cima que está tentando prever isso. Camada que você está falando é do ponto de vista metafórico, né? Não anatômico. Não é anatômico. Galera... Boa também. Vocês estão me ajudando aqui para eu não me enforcar. De internet, cara. Internet é embaçado. Exato. Não é camada no sentido anatômico. É essa hierarquia. Isso. É uma camada de processamento teórica. De informação. Acho que é uma camada de processamento de informação. Exato, no sentido de processamento de informação. Então... Mas que substrato que ele utiliza para fazer o cálculo? Cara, ele faz muito... O Friston é um dos neurocientistas que mais fazem estudo de exame do cérebro, de imagem, no mundo inteiro atualmente. Cara. É imagem e cálculo. Cara, aí eu não sei como ele faz. Quando você chegar aí num nível que você julga bacana, vamos fazer um podcast só sobre esse tema aí. Isso, né? Isso é legal pra caramba. Eu acho fascinante. A proposta dele me agrada. Eu não sei se em algum momento eu vou entender o cálculo em si, né? Mas
teoricamente eu estou entendendo melhor, assim, ainda estou engatinhando. A gente chama aquele band nerd lá na universidade, junta tudo no laboratório, fazendo um seminário sobre explicar o negócio. Eu lembro que eu falei pro Flávio, o Flávio já se interessou, assim, eu falei, tem isso, o Flávio, ele fala isso e tal, ficou interessado, que tem cálculo, né? Legal. Deixa eu perguntar, a gente já falou da clínica e tal, de gente que está procurando atendimento. Como é que tá lá as demandas? Vocês conseguem ver um padrão? O que a galera mais está procurando ajuda? Como é que tá isso? O padrão é subindo. é subindo. Não, eu digo... Não tô dizendo relacionado à clínica. Tô dizendo relacionado à principal procura da população. O que a população está sofrendo? Qual que é a principal demanda de busca de ajuda? Certo. Eu acho que o curioso, uma informação muito importante, Wesley, é que eu sempre chamo esse termo de efeito Wesley, né? Obviamente na clínica ela é um tema mais específico, né? Eu acho que não dá para pegar a BeHealth como demanda e generalizar. Ela é algo realmente um ponto fora da curva. Mas eu acho que depois da pandemia, principalmente a gente olha tanto na literatura, mas obviamente as principais queixas dos pacientes, eu acho que as pessoas estão começando a entender que saúde mental não é mais um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa mais extraordinária. Fazer terapia é uma coisa palpável para boa parte da população, principalmente aquela população que consegue pagar. Eu acho que isso também cabe dizer. Então, as pessoas estão, eu acho que interessadas hoje, não só em tratamento de transtornos específicos, mas elas estão buscando uma compreensão sobre o que elas têm. Elas não sabem muito bem, né? Um exemplo disso é o formulário que a gente aplica, e a gente percebe que as pessoas estão procurando entender o que elas têm. E elas dizem pra gente que elas querem saber de um diagnóstico, né? Não necessariamente o diagnóstico precisa ter, mas eu acho que isso é um ponto relevante. As pessoas elas querem dizer assim, cara, eu tenho alguma coisa na minha vida que não tá bem, eu preciso de um profissional para me ajudar a entender isso e me ajudar a resolver o que está acontecendo. Eu não sei muito bem, mas eu acredito que a psicologia hoje tem um papel central nisso tudo. Não estou simplesmente querendo tomar um remédio para me sentir um pouco melhor, até porque eu acho que a população já entendeu, em boa parte, que isso não é uma verdade. Você toma um remédio e fica bem, não é isso. Você tem que fazer uma série de ajustes na sua vida para que você consiga ter uma vida mais significativa. Total. E aí tem as perguntas iniciais, né, João, que a gente faz para os clientes quando eles entram ali para o agendamento, antes de ser atendido por qualquer pessoa ali na BeHealth, que é uma pergunta interessante, assim, do que você está buscando, né? Tem muita gente que coloca lá entender o diagnóstico, sabe? Que basicamente a maneira como a gente está entendendo essa resposta é assim, quero entender o que está acontecendo comigo, né? Quero entender melhor. Tem muito cliente que chega e fala, quero entender melhor por que eu estou agindo assim, né? É uma boa pergunta inicial, né? Aí depois tem a outra que é como mudar, então, né? Não é só entender como eu ajo. Aí, uma coisa legal que a gente tem na BeHealth é que a gente se reúne, né, em equipes menores, na verdade, para discutir esses casos, né, que a gente atende. Porque o trabalho do psicólogo acaba se tornando muito isolado, muitas vezes, né? Então, essa pergunta que você fez, assim, como está chegando a demanda, a gente começa a entender também nessas conversas com as equipes, sabe? A gente tem ali agora 5 equipes, tem os coordenadores de cada equipe, e essas pequenas equipes vão se reunindo para discutir caso junto mesmo, sabe? É um ajudando o outro. Fala, olha, eu tô com essa dificuldade no caso aqui. E aí todo mundo pensa junto o caso, né? Guardada sempre a privacidade. A gente não traz nenhum dado muito pessoal de ninguém, mas é mais no sentido de entender como é que está chegando essa demanda e como é que a gente está respondendo isso, né? E assim, vocês percebem por cima que é realmente misto. Ansiedade, depressão, transtorno alimentar. É muito isso. Teve um feedback muito interessante que a gente recebeu no último workshop, que a gente estava buscando aprimorar essas ferramentas de coleta e tal. E aí, muitas pessoas da equipe falaram assim, a gente sentiu falta de mais perguntas sobre relações. Porque bem ou mal, né, nós somos seres sociais e as relações que a gente tem com as pessoas ao nosso redor são muito importantes. Como assim? Qual que seria? Por exemplo, meu casamento não tá bom. Ou eu moro com os meus pais pra anamnese? Ou pra... A gente tá bolando um jeito de entender melhor. É aquela conversa que a gente teve sobre entender melhor quem é esse cliente que está chegando,
quem é a nossa equipe e começar a cruzar os dados. A gente está trabalhando com a equipe isso, entendi. Que perguntas a gente vai formulando, como é que a gente vai entendendo melhor esse cliente. Aí a gente bolou ali um início de uma discussão com a equipe, deixamos a equipe trabalhar no workshop entre eles e a gente recebeu os feedbacks de como estão essas questões iniciais que a gente está pensando para entender melhor o cliente. E mais de uma pessoa deu feedback para a gente, assim, tem que colocar mais questões sobre relações, sobre como essas pessoas estão se relacionando com os pais, com namorado, namorada, marido, esposa. Dentro de um ranking de motivos por que as pessoas procuram hoje atendimento clínico, a primeira é diagnóstico. As pessoas querem saber o que elas têm. O segundo item, o segundo motivo que mais aparece é performance. Mas daí é porque é na nossa clínica, né? Você acha que se fosse num outro lugar... Não sei. Não sabemos. Não sabemos. É difícil saber isso, até porque você precisa de muito dado. Mas também talvez sim, cara. Acho que não estaria muito longe. Eu acho que não. Não, o cara tá lá sentado no sofá, vê o Wesley treinando triatlo. Não, mas eu digo assim, eu digo pra uma população que não me conhece. Isso que eu quero dizer. Eu não sei se estaria muito longe, cara, porque hoje tem toda uma série de cobranças sociais. Não, total. Entendi. Isso que eu quero dizer, entendeu? Um cara que não me conhece. Exato. Sem o efeito Wesley. Mas o efeito Wesley deve claro, motivar muito a pessoa a falar, nossa, eu quero fazer ou se não, o que esse cara tá fazendo, performar, porque performar é um termo meio ruim também. Pode ser. Mas assim, melhorar o desempenho. Acho que esse é um termo nesse melhor. Sentido. Ter mais constância, aprender uma nova língua. Exato. E a gente só usou o termo performance porque é o que aparecia naquilo que as pessoas escreviam. Então a gente começou a entender um padrão que as pessoas escreviam o motivo. Bom, performance é um termo que as pessoas conhecem e acham importante. Se fosse bem para ser um termo melhor, a gente poderia falar assim, se aproximar do que é importante para vocês, né? É mais isso. Assim, mas ele vai botar isso no formulário. Exato. tem que ter um asterisco e um napão assim explicando embaixo. E cada questão teria que ter uma baita explicação dessa. Assim, olha, com esse termo nós estamos querendo dizer. Perfeito. Isso. E o terceiro item é relacionamentos. Pronto, ó. O terceiro fica sempre numa briga ali entre o terceiro o segundo, terceiro e quarto, que é relacionamento e trabalho ali. Entendi. Porque duas coisas se sobrepõem, né? Porque você trabalha com pessoas. Com pessoas. E aí o relacionamento é cônjuge, familiar, amigo. Pais, irmãos. Filhos. Olha só, cara. Cara, a gente é muito social, né? O ser humano é hiper social. A gente não vive sem o outro. E mas a gente sofre por causa do outro ao mesmo tempo, né? Aquilo que eu penso, fala da gente. Mas é que acho que existe aí, Zé, acho que aí existe um pensamento que ele deve ser menos dicotômico e mais gradual entre o ser humano e o ser social, porque é verdade que ele mas durante 9% da nossa história como espécie aqui na Terra. E aí eu tô falando da espécie Homo sapiens mesmo, não outras espécies humanas que existiram. Então, mais ou menos de 250, 300 mil anos para cá, e não lá os, 4 milhões de anos que surgiu a primeira espécie humana. Acho que foi os 4 milhões de anos. 7 milhões aí, geralmente é o consenso. Por aí. Então, desde lá para cá, acho que era bem menos social ainda, mas depois aí do Homo sapiens, pelo menos... uns 300 mil anos para cá, a gente começou a conviver mais mesmo depois da invenção da agricultura. Acho que é uns 20 mil anos atrás que o pessoal começou a se unir mais. Antes eram sociais, mas pequenos bandos. Essa é a e diferença. Hoje a gente é social, mas um bando. 8 bilhões. Exatamente. Em cidades aglomeradas dentro de um prédio e meio que obrigado a viver em conjunto com várias pessoas. Então o relacionamento, acho que os dois extremos fazem um relacionamento estar ali entre quarto e terceiro lugar. O extremo de uma solidão de pessoas que de fato são sozinhas e o outro extremo de pessoas que têm problemas em lidar com esse monte de informação e pessoas no trabalho. O cara tem um monte de gente para lidar no trabalho. Aí ele tem um monte de gente para lidar em casa. Aí ele tem a vida social também, um monte de gente para lidar. E às vezes o nosso cérebro... Porque eu gosto de chamar essa atenção, Zé, e aí eu não tô contrariando o que você disse, mas eu gosto de chamar essa atenção porque às vezes a gente fala, não, a gente é muito sociável e a pessoa em casa se sente na obrigação de socializar muito em todo lugar. Não, e não é. Total. Não, eu falo que o ser humano é hipersocial no sentido de que, por exemplo, o que está acontecendo agora aqui entre a gente... não envolve só nós três, envolve o Gabriel do nosso lado aqui, mas muito mais do que o Gabriel, envolve o pessoal que construiu a lâmpada que está iluminando, envolve as câmeras. A gente tem
dependência nesse sentido da tribo, só que é uma tribo imensa mesmo, e a gente não sabe o que fazer direito com isso, né? Eu concordo com você. Tem a ver com aquela ideia de que a sociedade evolui muito rápido e a forma com que a gente se relacionava com as pessoas até 70 mil anos atrás é radicalmente diferente do que é agora, né? Exatamente. Aí, sim, mas sempre social, né? Sim, porque sim. macacos são sociais, primatas são sociais, né? O problema é que a gente foi... Inclusive, uma das piores punições é a solitária, né? Afastar a Exato. pessoa o animal morre. Social. O animal morre se ele ficar sozinho. Ele fica estressado, infecção, enfim, tem uma série de complicações. Mas essa ideia eu acho que assim, imagina, a gente está hoje com quase 9 bilhões de pessoas no planeta, né? Isso é muita gente, obviamente, né? E ela está concentrada em grandes metrópoles, na maioria das vezes, né? Então, imagina, a gente está num lugar onde tem muita gente, tem uma interação constante de pessoas, e a gente sabe, né? Como nunca na história do mundo, a gente está vivendo essa quantidade de gente interagindo a todo momento e um monte de informação. E a nossa capacidade cognitiva de processamento de informação, ela é a mesma de 50 mil anos. Não mudou muita coisa, provavelmente. O que mudou, de fato, como eu disse, é a partir da Revolução Agrícola. Aí você tem ali uma série de componentes que, de fato, interferem nisso. Um deles é a alimentação, né? Você tem uma grande concentração de alimento. Isso potencialmente pode ter impactado o desenvolvimento do cérebro, né? Principalmente da última camada do córtex. Não sei até que ponto isso pode ter. Mas, de novo, a capacidade cognitiva de processamento de informação, ela é absolutamente limitada. Como a gente estava falando sobre o processamento de atenção, né? A gente percebe que indivíduos, por exemplo, hoje têm uma série de tarefas que nunca na história do mundo a gente teve. Né? Então, hoje você acorda, você tem que fazer sua higiene, tomar seu café, pegar seu carro, conversar com as pessoas que estão na sua casa, pegar seu carro, ir até o seu trabalho, o ônibus, enfim. E durante o dia, você faz uma série de atividades que, obviamente, elevam seu estresse, né? Que você pode ter uma resposta adaptativa ou não, mas isso traz um impacto cognitivo, de processamento de informação. Então, imagina, né, que a gente tem... A atenção é mais ou menos como um funil, né? Chega um momento que você está usando aquele recurso atencional e ele não compete mais, colocar mais informação ali. E você, obviamente, vai ter que ter um discernimento de delegar ou não aquelas informações ou aquelas tarefas que você tem durante o dia. E isso potencialmente adoece as pessoas, né? Porque o indivíduo percebe que ele não começa a dar conta. E aí a percepção de fracasso, de não conseguir se relacionar bem com as pessoas, de você ter relacionamentos muito rasos, muitas vezes, porque relacionamento é tempo. Você tem que dá trabalho. Dá trabalho. Você tem que fazer uma série de regulações internas para ouvir, né, para comentar, enfim. Então, de fato, essa sobrecarga cognitiva, para mim, é um componente absurdamente importante e que potencialmente chega no nosso consultório todos os dias. E, cara, assim, ó, a gente vive num lado do planeta muito tranquilo ainda, tá? Eu li um livro chamado Factfulness, que é um livro de um cara que tem um programa de desvendando... É um livro que desvenda grandes mentiras que são colocadas por aí sem que as pessoas pararam para averiguar os fatos, tá? Por exemplo, ele fala lá, a maioria do mundo tá na extrema pobreza. Ele bota lá uma série de dados mostrando que não. Né? Enfim, é esse tipo de coisa. E aí tem um pedaço do livro que ele pega o mapa mundi e aí ele faz um cálculo de milhões de pessoas por quilômetro quadrado nas regiões metropolitanas. Mas eu não vou lembrar o cálculo agora. E aí, para deixar didático, ele bota lá uns bonequinhos em cima do mapa mundi, nos continentes, e cada bonequinho representa tantos bilhões ou centenas de milhões de pessoas. Acho que era bilhões. E, cara, se você vê aqui nas Américas, na América do Norte, na América Central e na América do Sul, geralmente tem um bonequinho, sabe? Aí você vai lá pro outro lado do planeta, é 3. No mínimo 2 ou 3. China e Índia, por exemplo. Exatamente. Então nós vivemos, cara, num lugar muito tranquilo, mesmo quem mora em São Paulo. Vai ver aquelas cidades lá da Índia, cara, que é... Eu acompanho os canais de viagem da galera que viaja aí e, cara, a poluição sonora e a própria poluição. Tem um canal que às vezes eu assisto uns vídeos chamado Mundo Sem Fim. Eles estão lá na Índia agora. E eles estavam fazendo uma volta ao mundo. E os caras estão meio que tendo que parar o rolê porque eles ficaram numa cidade da Índia que é tão poluída, velho. Poluída de partícula mesmo.
De partícula no ar mesmo, poluída, não de som. Também de som, mas partícula no ar. Que tu entra nos sites lá que monitoram o índice de poluição, tá como extrema poluição, não sugerindo não sair na rua, tá ligado? Você olha assim na rua, como daqui ali no final da quadra, você já não enxerga direito de tanta poluição que tem. Sem falar a barulheira. Então imagina nesse contexto, né, cara? Como a saúde a saúde mental das pessoas pode ser prejudicada por isso. Putz, velho. Não pode. É prejudicada por isso. E a gente tem acesso a essa informação hoje em dia, né? 100 anos atrás, ninguém ia nem saber onde é direito a Índia, o que está acontecendo lá. Não é? É muito recente. A gente está falando de Revolução Agrícola, 70 mil anos, mas o europeu entender que tinha algo além da Europa faz 500 anos, né? Exatamente, isso mesmo. Exatamente. É um outro mundo mesmo que a gente vive. Imagina, né? pouco mais de 100 anos atrás, a gente andava a cavalo. Cara. Um pouquinho mais. Ou, pelo menos o principal meio de transporte era o cavalo. 250 anos tinha escravo no Brasil, cara. Total. O Darwin passou por aqui, ficou com todo mundo. Acho que foi um dos últimos países, né, a abolir. Absurdo. O mundo está sempre mudando. Né? E isso é bom. Na verdade, não tinham escravos, tinham pessoas escravizadas. Perfeito. Quem ensinou essa diferença de termo foi o Laurentino Gomes, num livro chamado Escravidão. São 2, eu acho, ou 3 livros. Ele fala que não é escrava, pessoas escravizadas, porque escravo pressupõe que a pessoa tem aquilo inerente a ela. Total. E pessoas escravizadas, alguém submeteu ela àquela condição. Cara, ele começa o livro, velho, dela, né? Ele começa o livro, cara, citando alguns estudos, chama Escravidão o nome do livro. Não lembro se tem eu li um que é preto com escrita vermelha. Ele começa o livro contando alguns estudos que sugerem que de tantas pessoas escravizadas que foram trazidas da África para o Brasil, de navio, de barco, acho que na época demorava uns 15 a 20 dias para chegar de lá até aqui, pessoas morriam nos barcos, né? E eles jogavam no mar. De tanto que jogaram pessoas no mar, alterou a rota de migração de tubarões, cara. Olha que loucura, velho. Que pesado, né, cara? E aí esse é o ponto. Quando eu ouço isso, tanto do passado como agora, tem uma pergunta que é importante da gente levar em consideração, que é assim, como é o papel nisso, né? Eu gosto de me perguntar isso, porque uma coisa é a gente vê isso e falar, nossa, que absurdo, como o mundo é, as pessoas são más e tal. Isso não é muito útil. Agora a gente olhar para isso, né? Pessoas escravizadas eram jogadas no mar. A gente olha para a nossa sociedade hoje. Não é que agora tá uma maravilha, tudo resolvido. Tem muita coisa pra gente mudar, né? E aí o que é legal? A gente olhar pra isso e falar assim, como é o papel? Como é que eu posso ajudar? Né? Acho que o que a gente está fazendo aqui com essa conversa também é isso, né? De como a gente pode ajudar o mundo a ficar melhor, assim. Parece uma coisa meio sonhadora e utópica, mas acho que não. É cada um pensando isso, sabe? Qual é a minha parte, né? Como é que eu posso contribuir para o mundo ficar melhor? Eu acho isso uma boa pergunta, assim, pra gente ficar... E o impacto do profissional psicólogo nesse caminho. Porque imagina, né? Todos os pacientes que a gente já atendeu, que já ajudou, qual o impacto que isso gera nas pessoas em volta daqueles pacientes que a gente atende? Porque imagina, né? Quando a gente atende um pai, um filho, uma mãe, isso tem uma repercussão na vida de muitas outras pessoas nisso. E às vezes a gente não para pensar nisso. Cara. A gente não sabe a dimensão mesmo do impacto. E eu penso agora com o VDP, cara. O VDP também. Quantos psicólogos a gente vai formar com qualidade, perfeito, que por consequência vão atender alguém que vai ter o seu ciclo afetado. E aí, sabe? É uma rede, cadeia, uma rede muito interessante. E não só atender, como ele também pode treinar outras pessoas e perpetuar isso. Fazer supervisões. Exatamente. É muito legal, porque as pessoas acham que psicoterapia é algo elitizado, tipo 1 com 1 e tal. É muito mais do que isso mesmo. É o impacto que tem com... quantas vezes eu já não ouvi um cliente meu falando, um amigo estava mal, eu fui lá conversar com ele, falei muitas coisas do que a gente conversa aqui, né? Tem uma... E isso porque um falou, mas a maioria nem fala pra gente. Ou depois que é atendido pela gente, a gente não vai ter mais acompanhamento mesmo do que isso vai reverberar. Exato. Eu vejo isso também numa perspectiva ainda maior no sentido de mais amplo, inclusive em aspectos econômicos,
Né? Porque imagina, pessoas... Talvez a depressão hoje talvez não, ou quase a doença que mais incapacita pessoas. Né? Dor crônica e depressão. Olha só. Dor crônica e doença mental. Exatamente. E olha o desafio que a gente tem pela frente para cuidar dessas pessoas, né? Que tanto vão precisar e, obviamente, o quanto que isso pode impactar, de novo, a economia, os próprios rendimentos das famílias, né? O impacto social nisso tudo. É difícil até de imaginar isso, mas eu só trouxe ponto pra gente lembrar e marcar, porque talvez a gente vai ter aí bastante estudante de psicologia que talvez vai ter que encontrar um sentido muito claro sobre por que ele tá ali, né? Lembra da primeira aula de psicologia, o que a professora pergunta pra gente? Por que você escolheu psicologia? Porque eu quero ajudar as pessoas. Exato. Ou pra me entender. São as duas maiores respostas. Não vai fazer agora terapia. Talvez porque conheceu o Wesley. Total. Na bolota aí. Modelo, né? Ô Zé, deixa tua rede aí pra galera te seguir, cara. Onde é que o pessoal te encontra? @Zé Siqueira. E no YouTube é Zé Siqueira também. Tem produzido coisa lá pro YouTube ou não? Preciso voltar. Foda, né? Preciso voltar. Todo dia eu penso nisso. João, deixa tua rede aí pro pessoal. Procura lá no Instagram, o João Perini, que você vai encontrar. Acho que é bom a gente bater um papo. Eu gosto legal. Eu converso com a galera pro DM, a gente troca ideia, comentários ali. É sempre muito legal. Obrigado pela presença aí, pessoal. Um bate-papo. Posso deixar Claro. Eu fiquei pensando numa mensagem final agora, assim. Não é nenhuma. É assim, você tá... Né, a pessoa, de repente, tá começando a psicologia e tá vendo 3 pessoas conversarem sobre isso e tal. Pode parecer que eu tô aqui todo seguro, falando de como eu atuo e não sei o que e tal. Tá tudo certo, assim, na psicologia a gente vai aprendendo, não são todos os meus pacientes que melhoram 100%, sabe? Você tá começando, né? Vai em frente, essa coisa do impacto, a gente não tem uma medida tão real de todo o impacto que a gente vai gerando. Então, assim, se aperfeiçoa, procura identificar o que não tá indo bem e vai aperfeiçoando e toma seu tempo para esse aprendizado consolidar, sabe? Porque às vezes pode parecer, né? Quando a gente ouve alguém que é mais experiente, pode falar assim, nossa, mas eu não sei nada de psicologia, né? Isso. É um processo, eu também estou nesse processo, tem um monte de coisa que eu não sei e a gente vai caminhando, assim. Eu acho que é bom ter essa dose de realidade, assim. Legal. Pensando só complementando e falando só sobre essa ideia do estudante, do cara que está ali no início, está pensando o que ele vai fazer e como ele vai fazer isso, acho que o ponto mais importante nisso tudo é você se conectar a outras pessoas. Porque eu acho que é a parte mais importante se você quer aprender alguma coisa. E principalmente para modular aquele contexto que você está, para direcionar sua atenção para coisas importantes. Eu acho que a gente tem uma coisa na psicologia que de fato é esse distanciamento entre os pares. Eu acho que a gente vai cada vez mais precisar se conectar mais, trocar ideia. Isso, minha sugestão é sempre começar isso lá nos estágios, lá nos primeiros dias de faculdade, não criar aquelas distâncias, pelo contrário, estimular a comunicação sempre, que é importante. Acho que esse podcast... Supervisão sempre. Acho que esse podcast faz um pouco isso, né, cara? Traz a galera da psicologia para trocar uma ideia aqui. Acho que esse é o objetivo. Boa. Pessoal, curta aí o episódio. Se você estiver no Spotify, tem um lugarzinho aí para você curtir também, eu acho. Ou se não, vai lá no YouTube e dê um like no vídeo, que isso reforça o meu comportamento de vir aqui gravar para vocês. No mais, nos vemos no próximo episódio e até lá.